Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriela, sou aluna do 5º período do Instituto Federal do Goiás, campus Valparaíso, no curso de Licenciatura Matemática. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre circunferência. Como fazer uma circunferência, o que é circunferência, quais são as partes da circunferência e como determinar algumas medidas em circunferência. Para tanto, nós vamos utilizar este artifício. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um papelão, um papel mais firme, pode ser papel cartão, um prego fixo aqui, que vai demonstrar o nosso ponto central, e uma folha A4, que representa o nosso plano, ok? Então, a folha A4 representa o plano. Percebam, então, tem um ponto fixo, que está representado pelo prego, tenho o plano, que é representado pela folha, e terei também uma distância fixa do prego para a minha circunferência, que eu vou utilizar aqui um pedacinho de papel cartão, furos nas duas extremidades, assim limitando os meus movimentos a uma mesma medida, para qualquer direção que eu for. E aí, a partir dessa instrução, a gente já consegue começar a trabalhar o que é uma circunferência, né? A circunferência é um conjunto de pontos. Como assim um conjunto de pontos? Aqui, o prego, ele está demonstrando apenas um ponto, que é o ponto central. Vou até já colocar aqui pra gente, ó. Centro, que nós vamos denotar por Czinho. E essa distância fixa entre o centro e os demais pontos que eu vou colocar aqui vão ser o raio, que eu irei denotar por Rzinho. E agora eu vou colocar a sequência de pontos. Lembrando que toda linha é uma sequência de pontos, então eu vou ter aqui um ponto inicial, e ó, arrastando esse ponto, eu vou ter uma sucessão de outros pontos. E todos esses pontos estarão a uma mesma distância do meu centro. Então, vamos lá para a confecção da nossa circunferência? Pronto, circunferência feita. Então, essa sucessão de pontos que eu coloquei aqui agora, a partir da distância do raio, é a nossa circunferência. Formalmente, uma circunferência é um conjunto de pontos em um plano equidistantes a uma mesma distância de outro ponto fixo no mesmo plano. Então, agora nós já sabemos o que é uma circunferência. Então, toda essa medida aqui delimitada em preto é a minha circunferência, certo? Existe uma outra medida que é interessante ser passada para vocês. É a medida de um traço, uma linha, uma corda, que passa aqui no centro da minha circunferência de um extremo a outro, passando obrigatoriamente pelo ponto central. Se eu for pensar em fazer essa corda com raios, eu terei um raio deste lado, mais um raio do outro, num ângulo de 180 graus, ou seja, meio círculo. Eu vou evidenciar essa corda aqui, porque ela é muito utilizada no estudo de circunferências. Então, vou colocá-la, tentando respeitar ao máximo a questão da exatidão. Mas, como eu tô fazendo de forma manual, pode ser que não fique tão perfeito. Pronto. Então, a essa medida que corresponde a 2 raios, eu chamo de diâmetro. Então, o diâmetro, reforçando, corresponde a 2 raios. A medida de um raio deste lado e a medida de outro raio deste lado. Então, eu posso dizer, o diâmetro eu vou denotar como Dzão, que é igual a 2 vezes o raio. Vocês concordam comigo? Porque a gente acabou de verificar. Um raio, outro raio, forma o diâmetro. Outra característica que é interessante nós falarmos sobre circunferência é sobre o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência decorre de você escolher um ponto qualquer aqui na circunferência. Eu vou escolher um aqui e vou chamar de B. Poderia chamar de qualquer outro nome, mas eu vou denotar como B. E eu tiro a medida dele, dando a volta até ele mesmo. Isso daqui é o comprimento da circunferência, ou perímetro, ou só circunferência mesmo. Dependendo da literatura, vai mudando o nome. Então, aqui eu utilizarei o termo comprimento. E a minha denotação vai ser Czão.
Pessoal, percebam que não é tão fácil determinar esse comprimento porque existem circunferências de diversos tamanhos. Eu tenho circunferências menores, outras maiores. Então, para verificar o comprimento da circunferência, é importante nós utilizarmos artifícios matemáticos. E para tanto, eu vou apresentar a vocês um elemento matemático que é muito visto em circunferências, porque vem das circunferências e que talvez provoque um certo estranhamento em vocês até hoje. É o famoso π, que é denotado por esse símbolozinho aqui, lê-se π. Π é igual a uma razão matemática que é encontrada em qualquer circunferência, independente do tamanho dela, seja ela gigante, micro, ela vai sempre corresponder, o π sempre vai corresponder à mesma razão. Que razão é essa? É o comprimento dividido, razão é uma divisão, né? Pelo diâmetro. Toda vez que vocês pegarem uma circunferência, medirem o seu comprimento, medirem o seu diâmetro, vocês vão obter o número π. E que número é esse? O número π equivale a 3,1415,9. E aí vai, ele é um número irracional, ok? Então, este número corresponde a π. Ele ocorre toda vez que a gente faz essa divisão. Então, ele ocorre tantas vezes, ele é um número tão importante para os matemáticos que ele ganhou um símbolo próprio e um nome próprio. Então, ao invés de toda vez utilizarmos 3,14159 por aproximação, colocamos o π. E a maioria das calculadoras científicas e semicientíficas já tem o π denotado por esse símbolo, né? E aí, quando vocês forem checar, se vocês colocarem nessas calculadoras π igual, vai aparecer um número semelhante a esse, que nada mais é do que a divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então, π ocorre para qualquer circunferência, ok? Façam um teste depois, vocês vão gostar. É mexermos nessa fórmula aqui. Eu estou dizendo para vocês que C sobre D é igual a π. Vamos usar o símbolo, não vamos usar o 3,14159, porque esse número, ele é difícil de trabalhar e a gente já tem ele aqui resumido no π. Mas quem é o diâmetro? O diâmetro não é 2 vezes o R? Sendo o diâmetro 2 vezes o R, nós podemos dizer que C sobre 2 vezes R, que é o raiozinho, é igual a π. E agora eu quero isolar o comprimento, porque isolando o comprimento eu obtenho exatamente a medida do comprimento sem que eu tenha que ficar medindo aqui, ó. Em razão de quem? Do raio e de π. Então, eu vou colocar C é igual. Quando a gente pega uma coisa que está dividindo e passa para o outro lado, a gente troca a operação pela oposta. No caso, ela passa multiplicando. π vezes 2R. Pronto, temos a fórmula do comprimento da circunferência. E percebam que para obter o comprimento de uma circunferência, eu só preciso da medida do raio. E ela vai ficar em relação a π. Alguns exercícios pedem que você substitua π pelo valor dele ou um valor aproximado. Normalmente 3,14, 3, 3,1. E outros não, pedem que você deixe o π mesmo. Então, vamos fixar como exemplo um valor para o meu raio. Eu vou dizer que o meu raio está valendo 10, ok? Então, R igual a 10. Para fazer esse cálculo, basta substituir na fórmula o R, para me saber qual é o comprimento da minha circunferência. Então, eu colocaria C é igual a π, que eu posso ou não substituir, depende do valor. Nesse caso, eu vou deixar o π aqui mesmo, porque como ele costuma provocar estranheza, é interessante nós utilizarmos e ver que ele não é uma variável. Eu não substituo o π por valor diferente deste, ok? Ou aproximado deste. Ele não varia o seu valor. Ele é um número que ganha um símbolo especial. Pronto. Vezes 2 vezes o raio. Quem é o raio? É 10. Tudo isso vai ser igual, então, 2 vezes 10, 20. 20 vezes π, 20π. Pronto. Se eu quiser, nesse momento, eu posso substituir o π
pelo 3,14 ou 3,141, depende do que o meu exercício vai pedir, e eu multiplico 20 vezes o valor que eu vou substituir. Se não, está pronto o cálculo. É notar que o círculo seria essa área interna à circunferência. Então, toda a área interna à circunferência, toda ela, é o nosso círculo. É isso por hoje. Muito obrigada pela atenção, espero ter ajudado com circunferência. Tchau, tchau!